Glória a Deus, como é bom vermos aquilo que Deus tem feito na nossa igreja, como Deus tem abençoado Lagoinha, meus irmãos, é um privilégio para todos nós fazer parte dessa igreja, fazer parte desses projetos que Deus tem nos dado e queremos avançar ainda mais. E como vamos avançar? Vamos avançar através da generosidade de cada um dos nossos irmãos. Por isso, nesse momento, nós vamos adorar ao Senhor através dos nossos dízimos e das nossas ofertas. Na tela agora aparece para você os bancos, onde a igreja tem as suas contas, e você vai poder realizar agora esse depósito, essa transferência de acordo com aquilo que Deus colocar no seu coração. Como é que a palavra de Deus nos orienta a cumprirmos um momento como esse? A palavra de Deus nos diz, lá em 2 Coríntios, no capítulo 9, cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza nem por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Esse momento não é um momento onde você deve se sentir coagido, manipulado ou fazer isso para tentar alcançar um favor de Deus, uma resposta, um milagre, comprar alguma coisa de Deus. Não. Tudo isso, meus irmãos, não é a forma como nós compreendemos o que a Bíblia diz. É claro que é uma semeadura. A palavra de Deus diz que quem semeia pouco, pouco também ceifará, e quem semeia abundância, em abundância também ceifará. Ou seja, há uma colheita garantida para todo aquele que semeia. Mas fazemos isso não para comprar o favor de Deus, não para comprar a salvação ou para comprar um milagre. Fazemos isso porque compreendemos o que Deus tem nos dado, compreendemos o que a palavra de Deus diz, compreendemos que pertencemos ao Senhor, compreendemos que é um privilégio para nós poder fazer parte. É um privilégio para cada um de nós poder contribuir com aquilo que Deus está fazendo através da sua igreja, contribuindo para que o reino de Deus alcance cada vez mais vidas, mais casas, mais famílias, mais pessoas. Nós compreendemos isso, nós estamos honrando a Deus, servindo as pessoas. É exatamente isso que acontece num momento como esse. Nós estamos honrando a Deus através da obediência à sua ordenança e estamos servindo as pessoas através dos recursos que são levantados através dos dízimos e ofertas. Estamos honrando a Deus, dizendo que o nosso coração pertence a Ele e que o dinheiro não nos controla, entendendo e compreendendo que tudo que recebemos veio dEle e estamos servindo as pessoas através da administração que a igreja tem feito, para que esses valores alcancem vidas, alcancem pessoas, tanto aqui do lado, quanto do outro lado do mundo. Estamos investindo naquilo que Deus mais ama, que são pessoas, que são vidas. Nosso objetivo não tem nada a ver com parede, com tijolos, com coisas, não. A gente não quer coisas, a gente quer pessoas. E por isso estamos investindo cada vez mais. Deixa eu abençoar a sua vida, Pai. Que em nome de Jesus, cada um que está contribuindo nesse momento, possa receber do Senhor, Pai, essa convicção, essa alegria de poder ser esse contribuinte na sua obra. Que todos nós, Deus, possamos ter essa satisfação de poder, Deus, com aquilo que o Senhor tem nos dado, Deus, servir aos nossos irmãos, honrar ao Senhor, servindo aos nossos irmãos. Deus, em nome de Jesus, eu abençoo cada casa, cada família, para que nada falte aos teus filhos, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Graças a Deus. Queridos, no Open de hoje, eu quero ministrar uma palavra poderosa ao seu coração. Hoje é dia de falar de liberdade. É tempo de liberdade. É tempo de você viver livre de toda a cadeia, de toda a corrente, de tudo aquilo que tem te impedido, prendido a sua vida, a sua família. É tempo de avançar. É tempo de se livrar de todo jugo, de toda amarra e avançar para o propósito do Senhor. A palavra de Deus, ela nos traz de forma tão clara que nós somos livres.
nós fomos libertos. Deus nos trouxe libertação através de Cristo Jesus. Nós podemos viver e experimentar essa liberdade em Deus. Liberdade de verdade. Agora, do que nós somos livres? Do que Deus nos libertou? Somos livres do que, Léo? Somos livres do que? Bom, a palavra de Deus nos diz do que nós somos livres. E nós vamos caminhar hoje vendo vários aspectos que a Bíblia nos mostra da liberdade que nós alcançamos. Já vamos começar com tudo, meus irmãos. 1 Coríntios capítulo 15, a partir do versículo 54, a palavra de Deus vai trazer para a gente essa realidade. Fomos libertos da morte. Olha isso. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 54, diz assim a palavra do Senhor: quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu galardão? O aguilhão da morte é o pecado, a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Sabe, meus irmãos, a primeira coisa que acontece, uma das primeiras coisas que acontecem no momento em que você recebe Jesus como único Senhor e Salvador da sua vida, naquele momento quando você nasce de novo e recebe a vida de Deus, é que a morte, ela não tem mais domínio sobre você. A morte, ela não dita mais a sua vida. A morte ou o medo da morte some do seu coração, porque você sabe que agora você foi criado, liberto da morte para viver a plenitude da vida. É isso que o apóstolo Paulo está nos ensinando aqui em 1 Coríntios capítulo 15. Ele está nos ensinando a lidar com a morte de uma forma diferente que nós estávamos acostumados antes. Antes, quando não tínhamos Jesus, antes, quando não tínhamos a certeza da salvação, vivíamos com medo da morte, vivíamos talvez aprisionados pela morte, mas a palavra de Deus nos garante que a partir do momento que você recebe Cristo, você recebeu vida. Você não precisa mais ter medo da morte. Por quê? Porque a morte não vai te tocar. Eita glória, como assim, Léo? Que a morte não vai me tocar? É o que a palavra de Deus diz. João 8,51. Olha o que a palavra de Deus diz. João capítulo 8, versículo 51. São palavras de Jesus. Jesus diz assim, ó: asseguro que se alguém obedecer a minha palavra, jamais verá a morte. Se alguém obedecer a minha palavra, jamais verá a morte. Gente, isso aqui não é palavra do Léo, não é palavra do Márcio Baladão, pastor Márcio Baladão, não é palavra de homem nenhum, é palavra de Deus. Jesus disse: asseguro que se alguém obedecer a minha palavra, jamais verá a morte. Como assim, Léo? Como que eu posso entender isso? Vamos ler um outro texto. João 11, 25 e 26. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E quem vive e crê em mim, nunca morrerá. Jesus disse isso. São palavras de Jesus. Léo, o que você está querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer não, meus irmãos, eu estou afirmando pela palavra de Deus, que todo aquele que se torna filho de Deus, que nasce de novo, ele não vai experimentar a morte. Léo, quer dizer que eu nunca vou morrer no sentido aqui do meu corpo? Não, não é isso. Jesus disse: ainda que esteja morto, viverá. O que isso quer dizer? Isso quer dizer, meus irmãos, que a vida eterna entrou no seu coração. E se a vida eterna entrou no seu coração, por mais que o seu corpo mortal, porque ele foi programado para isso, um dia ele vai desligar,
Você não vai morrer, você vai permanecer vivo eternamente, vivendo a vida eterna, que não é uma quantidade de vida, mas é uma qualidade de vida. É viver uma vida livre do pecado, é viver uma vida livre da condenação, é viver a vida que Cristo conquistou para você ali na cruz do Calvário. Quando a Bíblia diz que nós não vamos experimentar a morte, ela não está falando que esse corpo não vai desligar, não. Vai chegar um momento que esse corpo aqui, ele vai desligar, mas por mais que esse corpo esteja desligado, a vida vai continuar, a vida eterna. Nós estaremos vivos no céu. Nós só vamos fechar os olhos aqui, mas abriremos os olhos na eternidade, vendo o Senhor, entrando nas mansões celestiais, entrando no céu, vendo o nosso Cristo, entrando pelas portas, pelo sangue do Cordeiro, para viver eternamente com o nosso Senhor. Por isso, você não precisa ter medo da morte, porque essa morte, o desligamento desse corpo, não é o seu fim. Não é o fim. É apenas uma mudança de estágio, é apenas uma mudança de estágio, não, uma mudança de tempo, melhor dizendo. É apenas uma mudança de fase. Agora você vai viver com Cristo, agora você vai abrir os olhos na eternidade quando morrer. Por isso que o cristão não precisa temer a morte. Por isso, meus irmãos, é que os homens do Novo Testamento, eles não tinham medo de morrer. Você reparou isso? Os crentes do Novo Testamento, eles não tinham medo de morrer. Eles foram, mesmo sendo perseguidos, torturados, eles continuavam pregando o Evangelho, mesmo sofrendo ameaças, açoites e várias outras perseguições, tribulações, eles permaneciam crendo e confessando a Jesus. Na história da igreja tem tantos mártires, e por quê? Por que esses homens faziam isso? Por que esses homens entregavam as suas vidas pelo Evangelho? Porque eles entenderam o que a palavra de Deus diz, então eles não tinham medo da morte, eles não tinham medo de morrer. Gente, quem não tem medo de morrer, tem ousadia para enfrentar qualquer dificuldade da vida. Quem não tem medo de morrer, tem ousadia para cumprir qualquer que seja a ordem de Deus. Quem não tem medo de morrer, tem a convicção de que a sua vida, ou o seu tempo nessa terra, é um dom que Deus deu, é um presente que Deus deu, que ele deve usufruir de forma maravilhosa, mas sem ter medo dessa vida acabar, porque ele sabe que Deus está com ele. Nós fomos libertos da morte. Libertos da morte. Existe um texto que eu quero acrescentar aqui, que está lá em Hebreus, no capítulo 2. Hebreus, olha só, o autor aos Hebreus, lá no capítulo 2, no finalzinho do capítulo, ele diz, aleluia, ele diz algo poderoso. Hebreus capítulo 2, a partir do versículo 14, ele diz assim: e visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele, falando de Jesus, participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Olha só, através da morte de Cristo, nós fomos libertos da morte. Nós fomos libertos daquele que tinha o império da morte, para que todos nós fôssemos livres do medo da morte, para viver a vida de Deus em plenitude. Sabe, meus queridos, viva a vida de Deus com plenitude, viva a vida com alegria, viva todos os dias com contentamento. Não tenha medo da morte. Você já foi livre dela, você já foi livre dela, já foi liberto dela. Agora a palavra de Deus também nos diz que nós fomos libertos da doença. Olha isso, meus irmãos. Isaías capítulo 53, Isaías capítulo 53, nos versículos 4 e 5. Isaías capítulo 53, versículos 4 e 5 diz assim:
Certamente, falando a respeito de Jesus, é uma profecia messiânica. Isaías está profetizando a respeito do Cristo, a respeito de Jesus, dizendo: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Mas Ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas fomos curados. Glória a Deus! Aleluia! Gente, o texto bíblico é tão claro em dizer para a gente que Cristo, na sua obra redentora, levou sobre si nossas doenças, levou sobre si as nossas enfermidades. Então, meu querido, se Cristo levou sobre si nossas doenças, se Cristo levou sobre si as nossas enfermidades, na hora que a enfermidade bater na sua casa, na hora que a enfermidade se apresentar no seu corpo, não se conforme com a enfermidade. Não aceite a enfermidade. Não diga assim: não, eu estou enfermo, estou doente, eu tenho que aceitar essa doença. Não, preste atenção nisso daqui. Não é que você vai ficar assim: não estou doente, não estou doente, não estou doente. Não é isso, você não vai negar a sua realidade. Talvez você está doente, você vai dizer: eu estou doente, mas Cristo levou sobre si essa doença, e se Ele levou sobre si essa doença, eu creio que eu sou curado. Isso, meus irmãos, é fé. Isso, meus irmãos, é compreender aquilo que a Bíblia diz e trazer à existência a verdade da palavra para a sua vida e trazer à existência aquilo que a Bíblia diz para a sua história. Você não vai negar a sua realidade, mas você deve aceitar aquilo que a palavra de Deus diz, aceitar a realidade, a verdade da palavra acima das suas circunstâncias. Talvez você está passando por situações tão complicadas no seu corpo, de enfermidades, de dores, de doenças, mas nesse momento eu declaro sobre a tua vida aquilo que a palavra de Deus diz, que pelas feridas de Jesus você foi curado. Então toda doença que existe no seu corpo, eu dou uma ordem agora a essa doença que saia do seu corpo, eu dou uma ordem agora a esta dor, a essa enfermidade, que abandone você, que nesse momento você possa experimentar libertação dessa enfermidade em nome de Jesus, por causa da obra de Cristo na cruz do Calvário. Seja livre de toda doença em nome de Jesus. Por que eu posso declarar essa oração sobre a sua vida com tanta convicção? Porque a palavra de Deus diz que nós fomos libertos. Ele nos libertou de toda doença. A doença, meus irmãos, nesse mundo é a consequência do pecado. Porque o pecado entrou no mundo, a doença entrou no mundo. Porque o pecado entrou no mundo, as enfermidades, as dores entraram no mundo, meus irmãos. Mas Cristo veio nos resgatar de toda maldição. Cristo veio nos libertar de todas essas nhaques que vieram junto com o pecado. Ele veio nos restaurar a posição de filhos. Ele veio nos restaurar a posição pela qual Ele nos criou desde o início. E Deus não criou ninguém para viver em enfermidade. Deus não criou ninguém para viver doente. Deus nos criou para a saúde, meus irmãos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, creia nisso. Receba isso sobre a sua vida. Ah, Léo, mas e se parece que a dor não vai embora? Se parece que a doença não vai embora? Se parece que a enfermidade não vai embora? Continue crendo até o final. Creia. Confesse sobre a sua vida a palavra do Senhor. Creia que Deus é poderoso, creia na obra de Cristo, creia na palavra e veja um milagre acontecer na sua vida em nome de Jesus. Eu creio nisso. Agora olha só, meus irmãos, olha quantas boas notícias que a Bíblia nos traz. Nós fomos libertos da morte, nós fomos libertos da doença, mas a palavra de Deus traz algo muito mais maravilhoso. Ela diz que nós fomos libertos do pecado. Glória a Deus. Romanos capítulo 6, olha lá, abre a sua Bíblia. Romanos capítulo 6. Vamos ler o versículo 14 e o versículo 22. Romanos 6, versos 14 e 22. Olha o que a palavra de Deus diz.
pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Olha o versículo 22. Mas agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade e o seu fim é a vida eterna. Queridos, Deus nos libertou em Cristo Jesus do pecado. Antes nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Antes nós éramos escravos, prisioneiros do pecado. Mas Cristo nos libertou do pecado para quê? Para que nós pudéssemos viver a santidade de Deus, para que nós pudéssemos obedecer aos mandamentos e à lei do Senhor, para que nós pudéssemos viver a plenitude daquilo que a palavra de Deus diz. O pecado não tem mais domínio sobre a sua vida. Querido, entenda muito bem, porque tem gente que confunde isso daqui. Quando a palavra de Deus diz que o pecado não tem mais domínio sobre a sua vida, ela não está dizendo que quando você nasce de novo e aceita Jesus, automaticamente você se torna perfeito, no sentido de que todas as suas atitudes e pensamentos são perfeitos a partir daquele momento. Não. Sabemos que a libertação é um ato e a santificação é um processo. Ele foi lá e nos libertou, é um ato imediato. Ele nos libertou. As correntes se soltaram. A partir de agora, sendo livres, nós temos que aprender a viver essa liberdade. E aprender a viver essa liberdade é esse processo chamado santificação. Quando a palavra de Deus diz que nós fomos libertos do pecado, ela não está dizendo que você não vai ser mais tentado. Que é outra forma que as pessoas também confundem esse texto, esse princípio bíblico, é achar que se alguém realmente liberta do pecado, não passa mais por tentação. Não, não. Todos nós somos tentados. Lembre-se disso. Até Cristo foi tentado. E não tem ninguém mais perfeito do que Cristo. Cristo era perfeito, Jesus Cristo, perfeito, Filho de Deus. Mas a Bíblia diz que ele foi tentado em todas as coisas. Tentação não é pecado. Pecado é ceder à tentação. Então todos seremos tentados em todas as áreas da nossa vida enquanto estivermos vivos. Agora, o que eu e você precisamos entender pela palavra é que o que Cristo fez por nós e em nós é não nos tornar mais reféns da tentação e do pecado. Antes, não tínhamos força para dizer não à tentação. Hoje podemos dizer não para a tentação. Antes não tínhamos força para dizer não ao pecado. Hoje podemos, em Cristo, por Cristo, dizer não ao pecado. Olha o que mais a palavra de Deus diz. Esse entendimento vai ficar mais claro para a gente. Romanos capítulo 7, a partir do versículo 18, diz assim: sei que nada de bom habita em mim. Paulo está falando a respeito desse momento. Isto é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Assim encontro esta lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto de mim. No íntimo do meu ser, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Miserável homem que eu sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Vamos dar uma pausa aqui no texto. Você vê que Paulo está falando desse conflito que o homem natural se encontra, que em muitos momentos ele pode querer fazer a vontade de Deus, mas não consegue. Veja, Paulo era um fariseu, Paulo era um homem letrado, que seguia a lei, que conhecia as Escrituras, conhecia a lei de Moisés e tentava cumprir rigorosamente a lei de Deus, tentava cumprir rigorosamente aquilo que estava escrito para ele cumprir.
Mas ele aqui está mostrando esse conflito que havia nele. Ele queria cumprir a lei de Deus. Ele, como fariseu, ele queria fazer aquilo que é certo. Ele queria obedecer aos mandamentos. Ele queria fazer e obedecer tudo aquilo que estava escrito nas Escrituras, na lei. Mas ele diz, quando eu queria fazer o bem, eu acabava fazendo o mal. Por mais que eu tenha prazer na lei de Deus, ele era um fariseu, ele tinha prazer na lei do Senhor. Por mais que eu queira cumprir a lei, eu vejo em mim um desejo, algo que me prende ao pecado. E ele então clama, miserável homem que eu sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Como é que eu vou encontrar essa libertação? Paulo está dizendo. Eu sou um homem miserável. Eu tento fazer o bem e não consigo. Quem vai me livrar disso? Olha a resposta. A resposta está na continuação do texto. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. De modo que com a mente eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei do pecado. Continuando o texto, ele diz, Romanos 8:1, portanto agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito da vida me libertou da lei do pecado e da morte. Aleluia! Vamos continuar lendo. Porque aquilo que a lei for incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez enviando o seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Glória a Deus. Paulo está falando desse momento de sua vida, onde ele queria cumprir a lei de Deus, ele tinha um desejo de fazer a lei de Deus, mas ele olhava e não conseguia, ele tentava e não conseguia, por mais que ele quisesse fazer o bem, quando ele via, ele estava fazendo o mal, e ele exclama dizendo, eu sou um homem miserável, quem vai me libertar? E aí ele começa a falar da solução, graças porém a Deus, por Jesus Cristo, ou seja, a solução para essa escravidão que ele tinha do pecado, da lei do pecado, da morte, estava em Cristo Jesus. Então ele começa a discorrer a respeito dessa libertação, dizendo, agora a lei do Espírito da vida me libertou da lei do pecado, da morte, ou seja, agora eu posso cumprir a lei de Deus, agora eu estou livre para obedecer a Deus, agora eu estou livre para cumprir os mandamentos de Deus, agora eu não preciso mais ficar tentando fazer o bem e não conseguindo, agora eu posso desejar cumprir o bem e cumpri-lo, porque a lei do Espírito da vida me libertou da lei do pecado e da morte. Entende isso daqui? Você pode viver em santidade, você pode obedecer às leis do Senhor, você pode ser e ficar livre de todo pecado. Existe uma compreensão errada no meio de muitos cristãos, de que eles têm que pecar todo dia. Não, Léo, a gente tem que pecar, eu sou obrigado a pecar, eu sou obrigado a pecar, pecado faz parte do meu dia a dia, pecado faz parte do meu cotidiano, eu tenho que pecar todo dia, eu sou obrigado. Não, nós não somos obrigados a pecar, meus irmãos. É o que a palavra de Deus está dizendo para a gente. Nós não vivemos mais segundo a carne, nós vivemos agora pelo Espírito. Entende isso daqui? Eu não estou falando que da noite para o dia você vai ficar perfeito, sem cometer mais nenhum erro, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que agora você é livre, você entrou num processo de santificação, e você está sendo transformado de glória em glória à imagem de Jesus Cristo. Cada dia você fica mais parecido com Jesus, cada dia você peca menos, cada dia você vai começar a errar menos. Por quê? Porque você não é mais escravo do pecado. O pecado não tem mais domínio sobre você. Você agora é escravo de Deus. Você agora é escravo da obediência. Aleluia! Você agora pertence a Deus e o Espírito de vida. A lei do Espírito de vida habita em você. A lei do Espírito da vida te libertou da lei do pecado, da morte.
Você não é mais escravo do pecado. Então talvez você tá aí falando, não, eu sou escravo da bebedeira, eu sou escravo do vício, eu sou escravo da pornografia, eu sou escravo do adultério, eu sou escravo da fornicação, Não, você não é, se você nasceu de novo, você não é mais escravo dessas coisas. O diabo quer dizer para você que você é escravo desses pecados, mas você não é mais escravo deles, você já está liberto. Não aceite estar preso àquilo que Jesus já te libertou, não se faça mais refém daquele que Jesus já te libertou, daquilo que Jesus já te libertou. Viva a liberdade de Cristo, sai dessa prisão, você não está mais preso nela, você não está mais agarrado a ela. Cristo tirou as suas correntes do pecado. Viva a santidade de Deus. Eu sei que às vezes não é fácil, é um processo, eu sei que não é da noite para o dia, mas não se conforme em viver na prática do pecado. Você é livre, você é livre, aleluia. Estamos libertos da condenação. Olha isso, libertos da condenação. Colossenses 2, versículo 13 diz: quando vocês estavam mortos em pecados, Colossenses 2,13, quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu pregando-a na cruz e, tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Glória a Deus. Você está livre, não apenas do pecado, você está livre de toda a condenação. O escrito de dívida que era contra você, a palavra de Deus diz que foi pregado, está lá, está fixado lá na cruz, Ele removeu esse escrito de dívida. Você não é mais um condenado, você agora é um justificado por Cristo Jesus. Romanos capítulo 8, versículo 1 diz: portanto agora já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se você nasceu de novo, você está em Cristo Jesus e não há mais condenação para você. Você foi justificado em Cristo Jesus, você foi justificado pelo sangue de Cristo Jesus, em sua morte e em sua ressurreição. Você alcançou a justificação, aleluia. Olha o versículo 31, que ele diz: que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará com ele de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais, que ressuscitou, está à direita de Deus e também intercede por nós. Aleluia. Paulo está dizendo: Ele nos justificou. Quem nos condenará? Quem levantará acusação contra nós? Se fomos justificados por Deus, preste atenção nisso daqui, não fomos justificados por causa das nossas boas obras, não fomos justificados por causa das nossas boas atitudes, não. Como Paulo afirmou, nós éramos miseráveis, miserável homem que eu sou. É assim, ninguém, não há um justo, não há um sequer, não há ninguém que busque a Deus. Não foi por causa da gente, foi por causa de Deus. Fomos justificados pela obra de Cristo. O justo Jesus nos justificou. O justo Jesus pagou a nossa dívida. O justo Jesus perdoou os nossos pecados. O justo Jesus pagou o preço pelos nossos pecados. Por isso fomos justificados, porque Ele pagou o preço com seu sangue. Por isso não aceite condenação, não aceite a condenação de Satanás sobre você. O sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário te liberou, te libertou de toda a condenação. Sabe, você é livre, sabe por quê? Porque o Espírito de Deus habita em você. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 17. Ora, o Senhor é Espírito, e onde o Espírito de Deus está, ali há liberdade. O Espírito de Deus habita em você. Se o Espírito de Deus habita em você, há liberdade, você tem liberdade, você vive liberdade. O Espírito de Deus está em você. Onde o Espírito de Deus está, ali há liberdade. Aleluia!
Não viva mais debaixo de condenação, não viva mais preso ao pecado, não viva mais com medo da morte, não viva mais com medo da... Não, você foi livre. Olha isso aqui, Gálatas capítulo 5, versículo 1, Gálatas 5, 1, Cristo nos libertou para que sejamos livres de fato, meus irmãos. De fato livres, olha lá, Gálatas 5:1, foi para a liberdade que Cristo nos libertou, foi para a liberdade que Cristo nos libertou, portanto permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Você é liberto, não permita que nada te faça escravo de novo. Só há aleluia, glória a Deus. Você só pode ser escravo de um só, que é de Deus. Você só pode ser escravo de um só, que é de Cristo Jesus, que é daquele que te comprou com um alto preço, com o seu próprio sangue. Agora, fora isso, meus irmãos, não aceite escravidão de mais ninguém. Não seja escravo do diabo, não seja escravo do pecado, não seja escravo de relacionamentos, não seja escravo de manipuladores, não. Seja livre em Cristo Jesus, seja escravo só de Deus em Cristo Jesus, porque Ele te comprou. Somos livres. João 8,32, Jesus diz: e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Eles lhes responderam: somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Jesus respondeu: digo a vocês a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, se o filho os libertar, vocês de fato serão livres. Olha isso, Jesus está dizendo claramente para a gente: quem vive pecando é porque ainda é escravo do pecado. Irmãos, existe uma diferença muito grande entre uma queda, entre um lapso, entre uma falha, do que uma vida de pecado intencional. O apóstolo João diz que se pecarmos, filhinhos, não pequem, mas se vocês pecarem, 1 João capítulo 12 ele diz, vocês têm um advogado no céu. Agora, é claro que a gente não pode, eu não estou pregando perfeição, entenda isso daqui, mais uma vez eu afirmo, eu não estou falando que você nunca mais vai cometer nenhum erro nem nenhuma falha, não é isso, mas aquele que intencionalmente vive na prática do pecado, esse tal precisa conhecer a Jesus e nascer de novo. Uma das formas que nós reconhecemos que somos filhos de Deus, que o Espírito de Deus habita em nós, é se não vivemos na prática do pecado. É se não somos mais escravos do pecado no sentido de que intencionalmente vivemos nele. Erros podem acontecer, falhas podem acontecer, não é isso? Podem acontecer, e se acontecer, João diz, você tem um advogado. Na vida de todo filho de Deus, erros, falhas podem acontecer. Se acontecer, você tem um advogado. Mas se intencionalmente eu permaneço preso ao pecado, é porque eu preciso ainda de libertação em Cristo Jesus. E ele diz, se o Filho te libertar, verdadeiramente você é livre. Quando você conhece a verdade, que é Cristo Jesus, essa verdade, ela te liberta. Entenda isso daqui. Olha que texto maravilhoso. E eu quero falar dele para terminar. Isaías capítulo 10, versículo 27. Isaías capítulo 10, versículo 27. E acontecerá naquele dia, que a sua carga será tirada do seu ombro, e o seu jugo do teu pescoço, e o jugo será despedaçado por causa da unção. Aleluia. Muitas vezes, meus irmãos, mesmo sendo livres, vivemos debaixo de opressão. O diabo, com as suas mentiras, com o seu engano, com o seu sofisma, vem para oprimir, coloca carga, coloca jugo sobre os ombros dos filhos de Deus. Às vezes a gente aceita o jugo, aceita a condenação, aceita as acusações, aceita os pesos, os pecados que Satanás diz para a gente vai aceitando tudo aquilo.
mesmo sendo livres, já não tem mais correntes, mas a gente coloca tudo de novo sobre a gente, porque a gente está acreditando na mentira de Satanás. Mas a palavra de Deus diz para a gente, que a carga será tirada de sobre os teus ombros, que o jugo será despedaçado, através do quê? Através da unção. É por isso, meus irmãos, que todos nós devemos viver uma vida cheia do Espírito Santo. Devemos viver uma vida de oração, buscando ao Senhor, sempre em oração, buscando ao Senhor sempre através da sua palavra. Para quê? Para que a unção dele esteja sempre sobre nós, para que o Espírito de Deus sempre derrame sobre a nossa cabeça o óleo da sua unção, porque toda opressão sempre será despedaçada pela unção de Deus sobre nós. Mesmo que talvez sejamos enganados ou caiamos no engano de Satanás, mesmo que talvez possamos ouvir a mentira de Satanás e acreditar nela, se você tiver uma vida de oração, se você tiver uma vida na palavra, se você tiver uma vida que busca o Espírito Santo, a unção do Senhor virá sobre você e despedaçará todo o jugo e despedaçará toda a opressão de sobre os seus ombros, porque foi para a liberdade que Cristo te libertou, foi para a liberdade que Cristo te libertou, foi para a liberdade que Cristo te libertou. Não se coloque mais debaixo daquilo que você já foi livre, não se coloque mais debaixo da opressão, da prisão, daquilo que Deus já te libertou. Não queira voltar lá, quer voltar lá para aquele namoro, aquela nhaca que Deus te libertou, quer voltar lá para aquele emprego, para aquele lugar, eita glória, aquele lugar de opressão que você estava ali, e Deus já te libertou, aquele vício que Deus já te libertou. Não queira voltar para esse lugar, não se coloque debaixo mais uma vez dessa opressão, não, você já foi livre, você já foi livre. Você vai permanecer e manter essa liberdade na unção de Deus, na unção do Espírito Santo, permanecendo cheio do Espírito Santo, permanecendo, recebendo sobre a sua vida sempre a unção de Deus sobre você. Unção, meus irmãos, não é algo para um dia só, unção não é algo que a gente recebe só numa conferência, num acampamento ou num culto avivado, não. Unção é algo que deve fluir em nós e através de nós todos os dias da nossa vida, pela busca intensa de Deus. Lembre-se que em todas as figuras bíblicas da unção, sempre se fala de algo diário, cotidiano, algo que deve acontecer todos os dias. Unção é todo dia devemos buscar mais da unção, todo dia devemos buscar mais do poder. Léo, está dizendo que a gente não é ungido? Não, nós fomos ungidos, nós temos o Espírito Santo de Deus em nós, mas nós devemos sempre ser cheios e permanecer sendo cheios do Espírito Santo. Nós sempre temos que ter a unção do Senhor renovada sobre nós, todos os dias, para vivermos em plenitude a liberdade que Deus tem para cada um, em nome de Jesus. Talvez você está aí ouvindo, assistindo essa pregação, e você diz: Léo, eu estou preso, eu preciso de libertação, eu ainda tenho medo da morte, eu não tenho certeza de salvação, eu não sei para onde que eu vou quando eu morrer, a minha vida é uma prisão no pecado. Sabe, Cristo morreu por você. E se nesse momento você disser para Ele que você o recebe, lembra que nós lemos aqui o texto, se Ele te libertar, verdadeiramente você vai ser livre. Só em Jesus existe verdadeira liberdade. Se você hoje diz: eu quero receber verdadeira libertação, cansei de achar que estava liberto e não estava, cansei de achar que era livre como um pássaro e estava mais preso do que qualquer outra coisa, quero uma verdadeira libertação na minha vida. Abra o seu coração para Jesus, abra o seu coração para a graça do Senhor, para o amor de Deus encher a sua vida e mudar a sua história. Se você quer e toma essa decisão no dia de hoje, nós queremos orar por você. Por isso eu vou pedir para você ligar para esse número que aparece aí na sua tela, que é o telefone da paz, DDD 31 3429 9550. Ligue para a gente agora, a gente quer orar por você, abençoar a sua vida e declarar libertação. Cristo trazendo libertação sobre toda a cadeia, sobre toda a prisão do mundo e do diabo que existe na sua vida. Em nome de Jesus, é tempo de viver liberdade, é tempo de liberdade na sua vida. Liga para a gente, deixa a gente abençoar você e declarar sobre a sua vida essa promessa da palavra de Deus.
Pai, em nome de Jesus, eu abençoo cada um. E eu declaro esse tempo de libertação, eu declaro essa nova vida, eu declaro essa nova história, eu declaro a restauração do Senhor, em nome de Jesus. Todo aquele que está aprisionado pelo pecado, todo aquele que está aprisionado pela morte, todo aquele que está aprisionado pela doença, todo aquele que está aprisionado pela condenação, em nome de Jesus, eu declaro agora liberdade em Cristo Jesus, eu declaro agora liberdade pelo sangue de Cristo Jesus, que seja um momento de libertação, que toda amarga, que todo demônio saia agora em nome de Jesus. Eu declaro libertação de toda corrente, de toda prisão, de toda maldição do passado. Eu declaro libertação, liberdade, em nome de Jesus. Eu declaro, Pai, um relacionamento contigo, um relacionamento com Cristo, na vida de cada um dos meus irmãos. Porque se o Filho os libertar, verdadeiramente eles serão livres. Eu os abençoo em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Que o Senhor Jesus te abençoe. Viva a liberdade de Cristo para você. E até o próximo Open, se Deus quiser.